Olá, crianças, bom dia, beleza? Mais uma aula de geografia. Vamos fazer nossa correção, tá bom? Temos duas questões. Quais as principais diferenças entre rios temporários e rios perenes? Rios perenes são aqueles em que há sempre água fluindo em seu leito, em contraste com os rios intermitentes ou temporários, nos quais a água desaparece nos períodos de estiagem, nos períodos de seca, da falta de chuva. Os rios do sertão são intermitentes, são temporários. Menos um, o rio São Francisco, tá bom? Ele permanece no seu fluxo, né? Mesmo nos períodos de estiagem, mesmo sem chuva, tá bom? Pode passar? O que é o polígono das secas? É uma área de um pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, correspondentes a mais de 1.000 municípios, e que está inserida nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tudo isso no Nordeste. E uma parte do Sudeste, Minas Gerais. O governo criou uma lei que recortava essa região, polígono das secas, uma região que tem muitos problemas, falta de chuva, seca, miséria, pobreza, e pensou o seguinte: bom, vamos estabelecer uma lei que determina que nós precisamos ajudar essa região, tá bom? Só que nós sabemos que muitos governos não estão nem aí com essa região aqui do Nordeste e também do Sudeste, tão sofrida. Tudo bem? Pode passar? Vamos fazer então uma revisão. Região Nordeste, aqui. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, o maior estado da região Nordeste. Pode passar? Bom, nosso objetivo é retomar o conteúdo que já abordamos, tá bom? Vamos lá. A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados, 9. Além dos estados aqui na região Nordeste, nós temos ilhas aqui no Atlântico, como Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que pertencem ao Rio Grande do Norte, e temos o atol das Ocas, né? Vocês têm no material de apoio essas imagens, né? As imagens relacionadas a essas ilhas que estão no Oceano Atlântico. Então essa é a região Nordeste, com o maior número de estados, 9. Pode passar? Grandeza e decadência. Quando pensamos no Nordeste, sem dúvida, lembramos da seca, da fome e miséria. Afinal, a mortalidade infantil é mais elevada no Nordeste que nas outras regiões do país. Mortalidade infantil, mortalidade de crianças, falta de água potável, falta de comida, doenças, também ligadas à falta de saneamento básico. Mas o Nordeste não foi sempre uma região marcada pela pobreza. Olha só essa casinha, pau a pique ou casa de taipa, bambus, troncos e barro molhado que seca, você vai preenchendo os buraquinhos, pronto, tem uma casinha. É importante destacar uma coisa: o Nordeste não é inteiro pobre, seco, não. É importante observar, entretanto, que a região do Nordeste é bastante ampla. A atividade industrial na região está, por exemplo, em processo de crescente evolução. Vou mostrar para vocês no finalzinho da aula. Pode passar? Na época colonial, ou seja, quando o Brasil pertencia a Portugal, o Nordeste foi o centro econômico da América Portuguesa. A América Portuguesa é o Brasil. Ali se localizavam as grandes plantações de cana-de-açúcar e os engenhos. Olha só os escravos, os negros trabalhando no corte. E aqui um engenho, essa parte aqui é a moenda, né? A cana que é moída, sai um caldo e do caldo se produz o açúcar. Pode passar? Salvador, capital da Bahia,
Nossa primeira capital, olha aqui o centro de Salvador, que lindo, maravilhoso. O Nordeste, então, era a região mais rica do nosso país, durante o período da colonização. Mas não foi sempre ela, presta atenção, pode passar. Houve uma mudança de capital, lembra? Salvador, Rio de Janeiro. Mais tarde, no final do século XVII, foram descobertas grandes jazidas de ouro na região de Minas Gerais. Olha o ciclo do ouro. O centro econômico agora passava a ser a região sudeste e não mais o nordeste. Descobriu-se o ouro, a capital que era Salvador, agora é Rio de Janeiro. Pode passar? Com a decadência do açúcar, muitos nordestinos migraram para outras áreas em busca de terras, empregos, melhores condições de vida. Essa obra é de Cândido Portinari, Retirantes, Migrantes, Nordestinos, fugindo da seca do sertão. Aqui em Pau de Arara, esse caminhão transportando nordestinos que estão descendo para a região centro-sul em busca de melhores condições de vida. Pode passar? Também falamos da cultura do Nordeste. Ela apresenta características próprias, herdadas da interação, do contato, da cultura dos colonizadores portugueses, dos negros e dos índios. Olha só, o artesanato, olha só, as casinhas, a estrutura das habitações, também aqui um pouquinho de artesanato. Olha aqui Luiz Gonzaga, o rei do Baião, um estilo muito bacana, muito popular, é o forró, né? Forró, o Baião, forró, né? O rei do forró do Baião. Pode passar? A região nordeste do Brasil, portanto, apresenta diversas configurações quanto aos aspectos naturais dos principais elementos da natureza. Então, olha só, tudo isso aqui é o Nordeste. Só que o Nordeste não é uma coisa só. Tem a zona da mata, tem o agreste, o sertão e o meio norte. Tudo bem? Pode passar? A zona da mata, que está em vermelho, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. O nome Zona da Mata deve-se à Mata Atlântica, que originalmente cobria a região. Quase não tem nada de Mata Atlântica nessa região mais. Ocupa a faixa litorânea de planícies que se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia. Nessa sub-região, as chuvas são intensas. Possui duas estações bem definidas, inverno chuvoso e verão seco. Aqui na nossa região, em Orlândia, o inverno é seco e o verão chuvoso. O clima aqui é o tropical úmido. Chove, é uma região litorânea. Pode passar? A zona da mata era coberta, como eu disse, pela Mata Atlântica. Mata Atlântica é vegetação. Falamos do clima tropical úmido, chove, e agora a vegetação. Isso é a Mata Atlântica, que no decorrer dos anos foi devastada para o plantio da cana e de outros produtos. Olha só a Mata Atlântica na época do descobrimento. Olha só como ela pega todo o litoral brasileiro. Olha o que tem dela hoje. Né? Um pecado que fizeram contra a Mata Atlântica e estão fazendo também contra a Amazônia. Pode passar? Agreste, essa segunda região aqui, ó, fica na faixa de transição entre a zona da mata e o sertão. Não é tão quente e seco como o sertão e nem tão úmido como a zona da mata. É uma região de transição, de passagem. As secas são pouco duradouras. As chuvas são maiores que no sertão, mas aqui chove mais. Pode passar? Planalto da Borborema está no Agreste. Grande Planalto do Agreste nordestino, um conjunto de serras que impede a passagem da chuva do Agreste para o sertão. A chuva, as nuvens carregadas encontram o Planalto e não atravessam para o sertão. É uma das razões que nos explicam por que o sertão é tão seco,
mas não é a única explicação. Tem outros fatores também ligados ao Oceano Atlântico. No agreste, os poucos sinais da Mata Atlântica dão lugar a uma vegetação mais seca, a caatinga. O clima é o semiárido. Tudo bem? Pode passar? Região do Sertão, a maior região, olha só. O polígono da seca se concentra mais aqui, aquela região delimitada pelo governo. Ocupa grande parte do Nordeste, é a área de clima mais seco, chamado tropical semiárido. É diferente do desértico, mas possui secas prolongadas. Pode passar? Aqui está a vegetação do sertão, caatinga, palavra indígena que significa mato branco. O cacto é um arbusto que está adaptado a essa região. Né? Olha só como ele é mais fechado, mais protegido do calor, do sol, da insolação, etc. É uma forma que a natureza encontrou para se adaptar a um clima tão seco. Percebam a relação entre clima e vegetação. Pode passar? Os rios do sertão são temporários ou intermitentes. Como nós falamos, rios que secam com a falta de chuva, a estiagem, desaparece temporariamente. Aqui está o Rio Santana do Ipanema, Alagoas. Olha só, quase seco. Tudo bem? Pode passar? A única exceção é o Rio São Francisco, que se mantém perene o ano todo, atravessando o sertão sem secar. Tem muitas histórias envolvendo o Velho Chico. O Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico. Muitas lendas indígenas, muita curiosidade em relação a esse rio tão importante para o nosso país e também aqui para a América do Sul. Pode passar? Agora, meio norte, a última região, mais verdinha, olha só. Ocupa o oeste do Piauí, leste, oeste. É uma área de transição entre o sertão semiárido e a floresta amazônica. Pode passar? Possui clima tropical com chuvas intensas no verão. Olha só. Teresina, capital do Piauí. É uma região que chove. Pode passar? Em algumas áreas aparecem, isso aqui é a vegetação, o cerrado. Piauí e Maranhão. Caatinga, interior do Piauí. E floresta equatorial, oeste do Maranhão. Olha só, a mata dos cocais. Eu mostrei para vocês aquela fruta, o babaçu, e a carnaúba, que é uma cera que eles extraem das folhas, né? Pode passar? Economia. Olha só que coisa interessante. O Nordeste não é totalmente pobre e seco. Não é isso. Tem regiões que estão se desenvolvendo industrialmente falando, e não só industrialmente. A economia na região Nordeste tem se aprimorado na área industrial. Nessa região, a mão de obra é mais barata, os funcionários trabalham por salários menores comparados a outras regiões. Há também a vantagem de ficar mais próxima da Europa, tornando os custos de transportes mais baratos. Olha só, indústria automotiva, aqui na Bahia. Bebidas, olha só, em Pernambuco. Calçados, Ceará, Bahia. Cana-de-açúcar, região litorânea do Nordeste. Fruticultura, uva, manga, no Vale do Rio São Francisco. Papel e celulose, petroquímico. Olha só quantas atividades econômicas se desenvolvem no Nordeste. Tá bom? Pode passar? Outra atividade que nós mais conhecemos, outra atividade econômica que gera lucro para a região, é o turismo. Existe um grande investimento em hotéis, restaurantes, passeios, o que gera grande quantidade de emprego, principalmente em época de alta temporada. Infelizmente, estamos com uma temporada terrível por conta do coronavírus. Mas logo isso tudo acaba e nós, se Deus quiser, estaremos aqui no Nordeste, né? Gerando riqueza para essa população. Pode passar? Vale do São Francisco. Olha só, outra riqueza do Nordeste.
conhecido como o Rio dos Currais, o Rio São Francisco, pois foram surgindo inúmeras fazendas de gado. Há várias hidrelétricas nesse rio, usinas que transformam o movimento da água em eletricidade. A água do São Francisco é usada para irrigar terras, as terras irrigadas que se valorizam, são compradas por grandes empresas, etc. E tem aqui a usina hidrelétrica de Xingó, localizada entre Alagoas e Sergipe. Olha só que coisa gigante. Tudo bem? São 6 ou 7 hidrelétricas. Era isso mesmo, não tem tarefa, é a revisão da prova. Fiquem tranquilos, podem voltar na aula, confiram o material de apoio, tá bom? Prestem atenção na correção que vocês estão fazendo, me entregaram. Todos devem fazer, participem, tá bom? E uma ótima semana, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.